Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o CAFOF. Pessoal, é feriado aqui no Rio de Janeiro, então eu estou gravando este vídeo durante o dia, porque aqui é feriado da construção e do comércio, então eu vou aproveitar para gravar os vídeos da semana, nesse dia nublado que está aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos lá, mais um mês acompanhando o CAFOF, relatório agora de setembro. Como vocês sabem, eu não sou muito fã de FOFs, mas eles começam a se tornar interessantes a partir do momento que você tem um desconto sobre o valor patrimonial. E o valor patrimonial em FOF, o P sobre VP, principalmente em FOF, ele é muito importante. Acho que é o indicador mais importante que a gente olha para fundo de fundos, que é o P sobre VP. Porque nada mais é do que o preço que os fundos dentro deles estão negociando em relação ao próprio fundo. Se você compra com deságio, significa que seria mais vantajoso comprar o FOF do que os fundos que estão lá dentro. E se o fundo está com P sobre VP acima de 1, significa que é mais barato você comprar os fundos separadamente do que o próprio FOF. Lembrando, como tem a dupla taxa de administração, tem que valer a pena para você investir, por isso que eu falo que normalmente abaixo de 0,9, né, 0,95, 0,9, o FOF começa a se tornar interessante, obviamente dependendo do FOF, e a gente está falando de um baita FOF aqui, que é o CAFOF, Fundo de Fundos da Kinea. Pessoal, a parte de macro, né, a gente já falou bastante em outros vídeos, mas aqui principalmente, pessoal, é bem bacana o relatório do CAFOF nesse mês, porque eles fizeram um estudo sobre a dívida líquida, a dívida bruta, o histórico de o resultado primário e nominal do PIB. Eles fizeram, é bem interessante mostrar o efeito da taxa Selic sobre a dívida, né, o quanto que isso prejudica o resultado do Brasil, né? Peraí que tem uma formiga aqui. Prejudica o resultado. E aqui a dívida bruta e a dívida líquida, como a gente consegue ver o aumento a dívida bruta, ela não considera a dívida, se eu não me engano, né? Deixa até, ó, a dívida bruta, tem até o conceito aqui, ó. A dívida bruta é o total de obrigações financeiras do governo, incluindo títulos públicos emitidos e empréstimos sem descontar os ativos. E a dívida líquida é a dívida bruta menos os ativos financeiros. A diferença entre as duas reflete o valor total do endividamento, enquanto a dívida líquida considera os recursos disponíveis, oferecendo uma visão mais precisa da capacidade do governo em pagar a dívida. A gente vê que ela vem aumentando, ela aumentou muito ali no período da pandemia, né? E agora e o mais interessante, né? A nossa dívida líquida, ela está no nível da pandemia, para vocês verem que situação que a gente se encontra. Mas vamos lá, não quero entrar em política nesse vídeo. Mas vamos falar sobre o CAFOF. Eles falam, tendo em vista esse cenário, investimos recursos do CAFOF em fundos de CRI e multiestratégia, que tem um caráter de renda fixa e trazem uma maior proteção do principal, e em fundos de ativos reais que tiveram quedas relevantes. Então, pessoal, olha só que interessante. E isso aqui é um dos pontos que eu sempre gosto de falar para vocês. Como vocês já sabem, eu não gosto de investimento em FOF, mas eu gosto muito de ler relatório gerencial de FOF, porque eles dão uma dimensão do que os gestores estão pensando em relação ao mercado, e porque, na verdade, pessoal, o FOF é o que você faria, porque você investe em fundo imobiliário e o FOF ele também investe em fundo imobiliário. Então você ler e entender o que um gestor especialista no mercado está entendendo e o que ele está prevendo de futuro, prevendo o que eu digo, né, o que ele está esperando para o futuro, é interessante de você ver se você de fato está tomando um caminho parecido, porque e vocês vão ver que FOFs, né, cada gestor enxerga de uma maneira, e é importante para você formar a sua opinião. É muito legal esse tipo de análise. Então, aqui a gestão da Kinea entende que vale a pena para esse momento investir em fundos de CRI e em fundos multiestratégia que protegem o patrimônio. Então a gente está falando aqui principalmente em CRI vinculado ao IPCA e os multiestratégias que são aqueles mais amplos. Enquanto, por exemplo, o IRDM vem desovando o ALZM, né, que é um fundo multiestratégia. Então vocês vejam que tem algumas nuances aí que a gente precisa sempre interpretar. E principalmente fundos de ativo real que de fato a gente tem visto aí, quem assistiu o vídeo do TEP viu como o custo como é que se chama? Agora eu esqueci, o custo de reposição. Custo de reposição, o fundo está sendo negociado a basicamente 50% do custo de reposição dele. Então a gente vê muitos ativos aí de tijolo sendo negociados com muito desconto.
Vendemos uma participação em 2 fundos de CRI que valorizaram mais que o esperado e geramos o ganho de capital bruto líquido próximo de 0,6 e 0,4. Na verdade, aqui o bruto, né, 0,6 e o líquido 0,5 por cota, o que mostra a importância do ganho de capital. Mas vocês vão ver que o resultado recorrente do CAFOF está muito próximo com o resultado que ele pagou. Que ele vem gerando de dividendo. Então ele pagou 75 centavos, ele continua no guidance dele, alguns lá no comecinho ele pagou 0,80, mas voltou a pagar, baixou para 0,75 desde junho e vem mantendo isso, e com a reserva que ele tem, tá tranquilo de manter. Por quê, pessoal? Se a gente pegar o calculador aqui, olha só. Vamos pegar o seguinte, o fundo ele tem 0,72 de receita de fundo imobiliário, que é basicamente o recorrente dele. Mas somado ao recorrente dele, ele tem receita de CRI, que também faz parte do portfólio do fundo, então a gente pode encarar isso como um recorrente, mais receita financeira, que é o caixa dele gerando rendimento, que também faz parte do recorrente, porque ele pode usar esse ativo para aplicar. Então, hoje nós estamos falando aqui de um recorrente básico de 0,81, obviamente menos a despesa, 0,08. Olha só, a gente está falando de 73 centavos de recorrente que o fundo tem e pagou 75. Então ele está muito próximo do que ele gera de recorrente, o recorrente dele muito próximo ao que ele gera de rendimento. Isso é muito bom porque mostra, inclusive, aquilo que os próprios fundos de fundos falam sobre a menor dependência de ganho de capital. E aí, quando veio o ganho de capital, é só somar o 0,8 aqui, 0,5, né? Então o fundo hoje ele gerou um lucro líquido, o CAFOF, de 0,78, guardou 3 centavos de reserva e pagou os 75 centavos. Então, mostrando que, primeiro, é um fundo de fundo que, primeiro, está sendo negociado. Se a gente for pegar aqui, até eu esqueci de fazer aqui, quanto que ele está de deságio hoje? Se a gente pegar o preço dele aqui, deixa eu pegar o preço dele, 78,42. Aqui o patrimonial dele 85, não, 90. Aqui, ó, 78,42 dividido por 90,79. 90,79, a gente está falando... Oh, caramba, 79. A gente está falando de um desconto aí de 14%. É muita coisa. Então, esses são os pontos que eu acho que você, investidor, deve considerar, inclusive, para investir em FOF. Como eu falo, eu não gosto de FOF para o carrego, para o longo prazo, mas nesses momentos a gente começa a ver como pontos interessantes de investimento tático. E se a gente for pegar, só para a gente fechar aqui, a gente for pegar, por exemplo, o dividendo dele, quanto que ele está pagando em função dessa cota, ó, 75 vezes 12, dividido pela cota de mercado, que está 78,42. 78,42. A gente está falando de um dividend yield de 11,4% ao ano. É muita coisa. Então, além de você estar comprando um fundo com deságio, ele está pagando um baita dividendo. Então, esse é o ponto que você, investidor, deve considerar na sua análise de FOFs. Acho que era isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Aqui o fundo ele continua com o mesmo portfólio, né? Ele tem um CRI da Eleven, da Even, né? É o CRI da Even, que ele comprou faz alguns meses, né? Até questionaram sobre isso, deixou de ser um FOF raiz, né? Mas, em princípio, está trazendo resultado, que é o que importa. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Mais um mês acompanhando o CAFOF. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.